Tudo bem? Meu nome é Matheus e mais uma vez eu estou aqui para gravar uma videoaula para vocês a convite da Nescaf. Dessa vez o nosso tema vai ser átomos. Então, gente, tudo vai começar lá na Grécia Antiga, lá no berço da filosofia. Lá na Grécia Antiga existiam uns caras que começaram a se questionar da onde que as coisas vinham. Eles foram os primeiros que começaram a se interessar pelos processos naturais que aconteciam na natureza. E por isso que eles receberam o nome de filósofos da natureza, ou também pré-socráticos, porque eles vieram antes de Sócrates. Uma das questões que estava na cabeça desses caras era: será que tudo que existe veio do nada? Será que as coisas simplesmente apareceram? E eles vão chegar na conclusão que não, que alguma coisa sempre existiu. E aí eles começam a se afastar um pouco da religião e começam a entrar em um modo mais científico de se pensar. Eu trouxe só dois exemplos, tá, dos filósofos da natureza, porque o nosso objetivo não é falar especificamente deles. Um deles foi Tales de Mileto. O Tales acreditava que da água se originava tudo. E o Empédocles acreditava que era do fogo, do ar, da água e da terra que as coisas se originaram. Depois até hoje a gente conhece, na verdade, né, como os quatro elementos da natureza. E aí a gente chega nesse cara. Um dos últimos filósofos da natureza foi Demócrito. Mas uma das coisas que a gente tem que ter cuidado é que, ao mesmo tempo em que ele era classificado como filósofo da natureza, ou um filósofo pré-socrático, ele foi contemporâneo de Sócrates. Então, cronologicamente, não faz muito sentido, tá? Demócrito foi discípulo de Leucipo, e por isso que vocês vão ver o nome deles bastante interligados, tá? O Demócrito foi a principal figura, né, foi o principal representante da teoria atomista. Então, para ele, todas as coisas deveriam ser feitas de pecinhas muito pequenas, invisíveis, eternas e imutáveis, na qual ele vai chamar de átomo. Átomo em grego significa indivisível. Então essas pecinhas, esses átomos, eles seriam eternos, seriam firmes e sólidos, e existiria uma infinidade de átomos na natureza, e nenhum átomo seria igual. Por isso que eles teriam essa capacidade de se unir para formar as coisas. Essa teoria atomista ela vai atravessar séculos e vai influenciar muito a química e a física. Até recentemente eu estava conversando com uma grande amiga minha, a doutora Paula Poli, e conversando com ela, ela me disse uma frase incrível que eu tinha que trazer para esse vídeo. Ela me disse assim: a filosofia deu a ideia, mas não deu o modelo. Então, assim, gente, Dalton, em 1803, foi o primeiro a dar um modelo. Esse modelo ficou conhecido como a bola de bilhar, porque o átomo ele seria, segundo Dalton, indivisível, uma esfera dura e sem carga. Em 1897, vai vir Thomson com um modelo do pudim de passas. E nesse modelo ele vai dizer que nesse átomo, nesse modelo atômico, existiam partículas minúsculas de carga negativa, na qual ele vai chamar de elétron. Ele ainda vai afirmar que uma parte desse átomo era positiva, e essa parte ela iria anular essas partículas negativas. Em 1911, Rutherford descobriria o núcleo do átomo com um experimento que ficou muito conhecido, que foi o experimento com a lâmina de ouro. Então esse modelo do pudim de passas vai ceder lugar para o modelo de Rutherford, que foi conhecido como o modelo do sistema solar. Em 1913, Bohr vai juntar esse modelo de Thomson com esse modelo de Rutherford, ou seja, ele vai pegar esses elétrons e vai pegar esse núcleo de Rutherford e vai dizer o seguinte, que esses elétrons eles circundam o núcleo em órbitas circulares e cada órbita corresponde a um número x de elétrons, ou seja, cada órbita tem um valor de energia específico, no caso, quanto de elétron essa órbita suporta. Bom, então o átomo vai ser dividido em dois, no núcleo e na eletrosfera. No núcleo, a gente vai ter os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera, circundando esse núcleo, a gente vai ter os elétrons. Nessa figura de baixo, gente, tem ali então a carga elétrica do próton, que é positiva, vai ter a do nêutron, no caso não tem, né, porque é uma partícula neutra, e a gente vai ter a carga elétrica do elétron, que é uma carga elétrica negativa. E ali a gente vai ter a massa. Essa massa que está aqui, pessoal, é a massa relativa. E a massa relativa ela é comparada com a massa do próton, ou seja, a massa do nêutron se equivale muito com a do próton, por isso está 1 para 1.
Já a do elétron, ela é quase 2.000 vezes menor do que a do próton. Esse exemplo do Hugo é muito bom, ele é sensacional para a gente entender melhor essa questão da massa. Ele diz para a gente imaginar que essa imagem ela é o átomo. No núcleo a gente vai ter um elefante e na eletrosfera, no caso as moscas, seriam os elétrons. Essa imagem também é legal porque se a gente olhar para ela, olha ali, os prótons, aquelas bolinhas azuis. Se a gente contar, a gente vai ver que tem 6 prótons. E olha ali na eletrosfera quantos elétrons tem. A gente vai ter 6 também. Isso quer dizer que o número de prótons no átomo é exatamente igual ao número de elétrons, ou seja, os átomos eles são neutros. Se os átomos não fossem neutros, nós iríamos sentir grandes forças elétricas no nosso corpo. Mais para frente a gente vai ver por que no nosso corpo a gente sentiria essas forças elétricas. Então a gente sabendo que a quantidade de próton é igual a de elétron, a gente vai chamar isso de número atômico. Então número atômico é a quantidade de prótons e de elétrons em um átomo, que vai ser sempre a mesma. Lembra que eu falei que a massa do elétron ela é quase 2.000 vezes inferior à do próton e do nêutron? Então, é por isso que na soma, para achar esse número de massa, o elétron ele é irrelevante. Então, a gente não soma ele junto para achar esse número de massa. Vamos para o exemplo, então. Aqui na tabela periódica, o lítio já está ali destacado. Então, ali a gente tem o número atômico de 3. Isso quer dizer que o lítio tem 3 prótons e 3 elétrons. Depois a gente vai ver que tem o símbolo Li e o nome lítio. E o peso atômico. Gente, peso atômico é igual ao número de massa, tá? Então o lítio tem ali o número de massa de 6,9. A gente arredonda para 7. Se eu sei que o lítio tem 3 prótons e o número de massa dele é 7, eu faço 7 menos 3 e eu vou achar 4. Esse 4 é a quantidade de nêutrons que tem no átomo de lítio. E daí a gente chega nas camadas eletrônicas. Lembra que eu disse, o Bohr, quem sou eu para falar alguma coisa? Lembra que o Bohr disse que os elétrons circundam o núcleo em órbitas circulares e para cada órbita tem um número x de elétrons? Então aqui está. A gente tem 7 camadas eletrônicas e cada uma corresponde a um valor que, entre aspas, suporta uma quantidade x de elétrons. Esses valores eles são conhecidos como níveis de energia. Então esses elétrons que estão mais próximos do núcleo têm uma energia mais baixa porque eles estão ligados mais fortemente ao núcleo do átomo. Então, como vocês veem na figura, quanto mais longe do núcleo, mais esses níveis de energia vão crescendo. Chegando no final já, a gente chega numa parte que eu gosto muito, talvez por ser um estudante de educação física e lidar com o corpo. Normalmente, na área da educação física, quem vai para esse lado é porque gosta muito de estudar ou de pesquisar mais sobre as vias moleculares, a sinalização celular, enfim. A estrutura do corpo, até chegar em você que está assistindo esse vídeo, é basicamente assim. Exatamente, nós somos feitos de átomos. Por isso que lá atrás eu disse que se os átomos não fossem neutros, nós iríamos sentir grandes forças elétricas atuando no nosso corpo. Aqui eu deixei uma tabela, na verdade eu dividi ela em 3 para melhor visualização de vocês dessa tabela, dos principais elementos químicos que são encontrados no nosso corpo. Então sim, nós somos formados principalmente de oxigênio e de carbono, aí cerca de mais ou menos de 96% da nossa massa corpórea total é formada de oxigênio e de carbono, e depois em outros elementos, como o hidrogênio, o nitrogênio, o cálcio, até aqui o ferro, representando mais ou menos de 3,9% da nossa massa corpórea total. E por fim, a gente vai ter esses elementos que compõem aproximadamente 0,1% da nossa massa corpórea total, tá? E daí são todos esses do alumínio ao zinco. Eu termino esse vídeo com a frase do Bohr, dizendo que devemos ser claros que quando se trata de átomos, a linguagem só pode ser usada como poesia. Gente, essa foi uma pequena parte, uma parte muito básica do que é átomo, tá? Mas eu agradeço muito para quem assistiu esse vídeo até o final, eu agradeço muito a Nescave por mais uma oportunidade de estar aqui
Qualquer coisa, me chamem nas redes sociais, tá? Não hesitem. A gente conversa, a gente troca uma ideia, eu aprendo com vocês também, vocês aprendem comigo, a gente troca essa ideia que fica bem legal para ambos aprenderem. Então, gente, mais uma vez, muito, muito obrigado.